Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje também. E dando continuidade à nossa jornada, eu quis trazer algo que sempre instigou minha curiosidade e que eu demorei muito para me inteirar sobre, né? Um assunto muito peculiar da Bíblia, que é a Páscoa e como ela se correlaciona com a Santa Ceia. A minha denominação é a Congregação Cristã, eu fui criada nela desde muito pequena, enxergo o quão boa ela foi para o meu desenvolvimento como pessoa e alguns pontos que necessitam de melhora, por exemplo, o estudo da própria Bíblia, né? Lá entendo que as pessoas, os fiéis, eles são mais guiados pelo que se entende como sendo a palavra do Senhor, então a doutrinação ela vem das idas ao culto e sempre me fascinou as outras denominações, como por exemplo a Adventista, que eu já tive a oportunidade de visitar também como amiga, faz realmente um estudo da Bíblia, né? Tenta entender os pormenores do que está nela escrito e não se usa somente da Bíblia, mas sim até inclusive de outros, de livretos que eles mesmos preparam, que circula e é bem diferente, muito interessante. Então, cada denominação tem essa peculiaridade e, inclusive, cada denominação celebra a Páscoa e rememora a Santa Ceia de formas diferentes. E é isso que eu quero trazer aqui hoje. Então, em Êxodo, capítulo 12, se institui a Páscoa. E Êxodo 12 é realmente um capítulo bastante longo e traz muitos detalhes de como ela era celebrada, né? E o propósito dela era celebrar, comemorar a saída, o êxodo dos hebreus do Egito, né? Então, aqui há esse grande detalhe, e ainda no Velho Testamento, a gente tem em Levítico, capítulo 23, versículos 4 a 8, um resumo, eu diria, né? Então, como são poucos versículos, é falado aqui que são ditas, na verdade, no capítulo inteiro, todas as festas fixas ao Senhor Deus e santas convocações. A Páscoa, como sendo uma delas, ela é celebrada no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde. Então, no primeiro mês, nesse calendário, no calendário judaico, seria entre março e abril. E que é, na verdade, o início da primavera. Então, é no mesmo período onde se dá a Páscoa. Eu fiquei curiosa também de entender outros pontos, como, por exemplo, a simbologia da Páscoa, que é o ovo. E, na verdade, a ação de dar ovos de presente ou de comer ovos, ela remonta de muito antes do cristianismo. Então, inclusive, culturas pagãs já faziam isso para celebrar diversos outros temas de sua cultura. Por exemplo, uma cultura pagã celebrava, por exemplo, o festival de Ostara, que daí vem o nome de Easter, né, Easter egg. Também para celebrar o equinócio da primavera, os persas celebram na simbologia do ovo o ano novo, e isso já é uma prática deles de mais de 3.000 anos, e por aí vai. Inclusive os egípcios, que também fazem a adoração da deusa Ísis, que é um símbolo de fertilidade e renovação. E essa característica de renovação, promessa de vida eterna, na verdade, essa simbologia foi, na verdade, trazida para o imaginário cristão, para também fazer essa celebração da vinda de Jesus, né, na representação do ovo. O chocolate, a questão do chocolate só veio no século XIX mesmo, na tentativa de fazer uma comercialização e divulgação maior do propósito da festa, né?
Alguns evangélicos, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, de alguns evangélicos que comemoram a Páscoa. Alguns, acredito eu, que então da Igreja Batista, Metodista, alguns presbiterianos, adventistas, luteranos. Então, percebe-se que há realmente uma divisão entre as denominações de quem faz a celebração da Páscoa ou não. E aqui eu não estou para julgar se é errado ou certo, é só muito curioso, por isso que a proposta é justamente essa, trazer aqui, juntar com algum debate que vocês venham fazendo nos comentários para a gente aprender um pouco sobre as outras intenções também, sobre as outras formas de servir a Deus e a Jesus Cristo, né? Então, no Velho Testamento, eu separei esses dois livros, Êxodos e Levítico. E indo para o Novo Testamento, aí a coisa fica muito interessante. Então, eu começo por Mateus capítulo 26, versículos 17 a 30, onde é falada da Páscoa e da Santa Ceia. Então, foram 4 os discípulos de Jesus que falaram da Páscoa e da Santa Ceia, mais especificamente, então foram Mateus, Marcos, Lucas e Paulo, em Coríntios. E Mateus traz aqui não só a iniciação do preparo da Páscoa de Jesus, que já foi muito movida pela capacidade miraculosa de Jesus. E então, do versículo 26 ao versículo 30 de Mateus 26, é falado que tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu. Isso na ceia. E em seguida, tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, também tomou um cálice e, tendo dado graças a Deus, o Deus dos discípulos. E nesse contexto, não se faz a separação do que é exatamente a Páscoa e do que é a Santa Ceia. Mateus traz como sendo a ceia do Senhor. Porém, e Marcos também no capítulo 14 faz algo muito paralelo a Mateus. Porém, em Lucas, e aí a gente vai para Lucas capítulo 22, dos versículos 7 a 23, já deixa mais explícito a questão da última Páscoa e da primeira Santa Ceia. Então, quando a gente vai para Lucas, é falado o seguinte: a partir do versículo 7, então, é falada da preparação da Páscoa, né, da movimentação que Jesus fez para que uma pessoa cedesse o espaço e a mobília para que a Páscoa fosse celebrada. Porém, e aí eu vou fazer a leitura porque é muito legal, no versículo 14 em diante. Então, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo, e aí eu grifei super, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Em seguida, tomando um cálice, havendo dado graças, assim como disse Mateus, Jesus disse: recebei e reparti entre vós. Versículo 18. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E com o fruto da videira, ele fala o vinho que é celebrado na Páscoa. Assim como no versículo 16, ele diz que nunca mais comerá a Páscoa, e sim aguardaremos quando ela for cumprida no reino de Deus. Então, essa foi a última Páscoa, e aí no versículo 19 se inicia a Santa Ceia do Senhor. Então, a repartição do corpo é detalhada por Lucas como Jesus dizendo que devemos fazer isto em memória dele, e o cálice, a distribuição do vinho, que então se torna uma simbologia ao sangue do Senhor, seria a nova aliança de seu sangue derramado em favor de nós. Então, o que era uma celebração, que era a Páscoa, se tornou algo que permite a nós,
servos, seus seguidores, algo que nos faça lembrar das suas ações em terra e que nos permita compartilhar isso ao mundo. E quem deixa isso mais claro é Paulo. Então, Coríntios 1, capítulo 11, versículos de 23 a 34. E aqui eu vou dar destaque, na verdade, para os versículos de 26 a 34, pois os anteriores são muito paralelos ao que falam os outros discípulos, mas olha que interessante. No 26 ele fala: porque toda vez que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ela venha. Então, essa é a anunciação que a gente faz da vinda de Cristo. E a forma como, pelo menos na minha denominação, a gente faz isso, é se organizando, se agregando dentro da casa de Deus para rememorar esse evento, rememorar a Santa Ceia. E é importante que a gente faça isso já preparados espiritualmente. Então, imune de pecado e livre de pecado nunca estaremos, mas que a gente consiga fazer isso de uma forma plena, sem culpabilização, isso é muito importante. E Paulo diz isso. Paulo fala: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí, já pulando para o versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até porque, gente, a lembrança da existência e morte de Jesus, ela é necessária para que a gente julgue as nossas próprias atitudes e que a gente possa, com essa memória dele, fazer sempre o nosso melhor. Que a gente vai conseguir ser santo? Não vamos. Mas que a gente vai conseguir lembrar dele, lembrar do que ele enfrentou, do que ele passou por nós, para que a gente consiga ser melhor, ser mais fraterno ou fazer o nosso melhor a cada dia. Essa é a busca que a gente precisa fazer. É todos os dias acordar, não somente na Santa Ceia, mas todos os dias acordar e lembrar que ele veio para nos redimir dos nossos pecados e que por intermédio dele a gente possa ter a vida eterna. E a vida eterna começa aqui. Ela começa com esse trabalho de agora, né? Que a gente executa todos os dias quando acorda. Então, espero que isso tenha incentivado vocês a acordar amanhã. Hoje é domingo, amanhã segunda-feira já vamos começar a trabalhar, dia 6. Então, que a gente consiga acordar com um incentivo para fazer nosso melhor, tá bom? Obrigada por estarem comigo mais um dia e até a próxima!